João, obrigado por me receber. A experiência está sendo maravilhosa aqui. Obrigado também por estar participando dessa nossa conversa. Que improvisamos aqui, né? É isso aí. João, eu queria te perguntar, obviamente, a pergunta mais simples e objetiva de todas, né? Você aí é hoje o investidor anjo de renome no Brasil, né? Como é essa figura do investidor anjo? Como é que esse ecossistema funciona? Conta um pouquinho para a gente de como isso começou também. O investidor anjo, ele é um cara que já fez alguma coisa na vida, já realizou e agora tem tempo de não mais investir nas suas próprias coisas, investe no negócio dos outros, no projeto e no sonho dos outros. Então o anjo caracteriza-se, essa pessoa que tem disponibilidade de aportar o seu smart money, que é o dinheiro inteligente. O dinheiro dele é menos importante do que a capacidade dele de ajudar você a chegar em um outro patamar, um outro nível. Então, o investimento anjo na minha vida, ela veio lá de 2009, 2008, 2009, quando eu fui buscar dinheiro para o meu negócio, que era uma empresa de ingresso, recebi um não. E aí o cara perguntou, por que não você virar investidor? Eu falei, não tinha dinheiro. Ele falou, aplica o Smart Money. E foi daí que veio esse conceito de Smart Money, que inclusive é um dos livros que eu tenho chamado Smart Money, né? Então, este livro faz exatamente esse modelo, essa modelagem de atrair investidores e investimento para o seu negócio. Que atrair quem? Smart Money. Atrair investidores anjos. Então, por isso, pelo fato de eu ter sido um dos primeiros a fazer esse tipo de investimento no Brasil e pelo fato de eu ter escrito Smart Money, que me colocaram, vamos dizer, nessa posição de um investidor muito atuante nos pequenos negócios. Porque tem investidor que investe em negócios mais maduros. Negócios mais maduros, negócios mais avançados, precisa de um cheque maior, ele não é um cheque de investimento anjo. Ele é um cheque de outra categoria de investimento. Então eu permaneci na categoria de investimento anjo, que é quando o empreendedor mais precisa, que é no começo da operação dele. Uhum. Esse cheque do investidor anjo, ele tem um range ali? Ele tem um range... No Brasil, funciona muito parecido com nos Estados Unidos, só que em real. Isso é a diferença de 6 vezes, mais ou menos. Exatamente. Então, um cheque ali de 50 mil até uns 500 mil. 500 mil ainda é um cheque de anjo. Bacana. E, obviamente, como você colocou aqui, a gente tem essa diferença de negócios mais maduros e negócios mais iniciais. Esses negócios mais maduros e mais iniciais estão necessariamente ligados a startups ou não startups, ou são segmentos mais antigos, né, da velha economia ou da nova economia? Existe alguma diferença prática nisso? Existe, porque o investidor anjo, ele entra para dar aquele suporte inicial e quer que essa empresa ela tenha outras rodadas de investimento. E são rodadas na sequência, né? Como se fosse uma escada, vai subir. Então, depois do anjo, tem lá a pré-seed, tem a seed, série A, série B, série C, série D, até um IPO num prazo de 10 anos. Então, o investidor anjo é como se fosse, digamos, o primeiro dinheirinho, o primeiro aporte. E o que o investidor anjo quer? Quer que essa empresa cresça de valuation para que multiplique o valor investido dele. Então, se ele aportou 100 mil e a empresa valia 1 milhão. Quando a empresa vale 10 milhões, ele cresceu 10 vezes o valor investido. Que é o famoso equity. Ou estou falando besteira aí? É um pouco de equity, mas aí é mais um jogo do valuation mesmo. Para que... Por que o anjo, ele, ao invés de botar o dinheiro numa renda fixa, ele aporta num projeto? Porque ele quer multiplicar o valor investido. Ele quer que aquela empresa faça novas rodadas de investimento. Quando é uma empresa tradicional, ela não faz rodadas de investimento. Ela faz só calcular o resultado da empresa, do caixa, do faturamento, do EBITDA, né? E é difícil você ter um percentual pequeno e ter resultados sobre isso. Você compreendeu, não? Claro. Porque se eu tenho 10% de quanto você fatura, é diferente de 10% do teu valor. Compreende?
Então, o investimento anjo, ele é focado em negócios da nova economia, negócios que captam investimentos e tem rodadas de investimento que a gente chama de fundraising. Então, esta possibilidade nessa escada, de subir essa escada, é que faz muita gente adotar a classe de ativo na sua carteira de investimento. Bacana. E aí os caracterizam como anjo a pessoa que tem o recurso, tem disponibilidade para aportar o smart money e também a empresa que está naquela categoria, naquele range. Naquele range, bacana. E aí você fala um pouco de nova economia, né? E os olhos do investidor anjo estão aí nessa vertente, né? O que é que o investidor ele analisa na empresa ou quais são as métricas que normalmente... Porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar sua palestra agora recentemente e você deu alguns exemplos ali de oportunidades que você teve de fazer um investimento com valores que são muito diferentes do que eu acho que a maioria das pessoas imagina quando você fala que vai fazer um investimento numa empresa, né? Teve um resultado espetacular, mas eu acho que também tem uma questão, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, com relação bom, eu tenho pouco dinheiro, né? Eu vou investir ali. Obviamente que eu posso ter um bom resultado, como eu posso ter um mau resultado, né? No seu caso, excelentes resultados, mas também resultados não tão expressivos assim. A gente só conta a parte boa. A gente não conta a parte ruim, não. Que vão se equilibrando de alguma forma. Então, assim, o que é que o investidor anjo, ou essa pessoa que está com essa visão de querer investir na nova economia, querer investir nesses negócios, tem que observar, né, para poder não eventualmente aportar um recurso ali, ainda que dividido, ainda que ele pegue aquele recurso pequeno e divida ali em 5, 6, 7 empresas diferentes, ele poderia perder todos, né? Qual é a atenção que tem que se dar? Bem, independente do estágio, independente da categoria, se é investimento anjo, se é pré-seed, se é seed, aliás, para cada categoria tem que ter um detalhe a mais para se olhar. Quanto mais para cima da escada de investimento, mais exigência se deve ter antes de investir, porque o cheque aumenta, né? Mas no começo, que a gente chama de early stage, que é no começo são cheques iniciais de anjo até seed, é muito quem vai fazer acontecer aquilo que está programado de fazer ou está planejado para fazer. Então, qual o time, como foi a validação, os testes iniciais, se teve aderência do público, se não teve, por quê? Se teve cancelamento depois de 3 meses, por quê? Então, são essas as métricas, basicamente, que a gente analisa antes de tomar a decisão de investir ou não no começo. Mais para frente, aí entra governança, estruturação, tecnologia, e tem outros fatores que a gente olha para a tomada de decisão. Mas no começo é muito quem vai fazer acontecer aquilo que está prometendo fazer. E por isso que se fala muito, pelo menos é o que eu escuto, e de novo tive a oportunidade de escutar você falando há pouco, que o investimento, no final das contas, é na pessoa. A gente tem uma analogia que eu falo numa corrida de cavalo. Você aposta no cavalo. No nosso game, a gente aposta no jockey. Porque o jockey é mais importante que o cavalo. Não é. Numa corrida de cavalo, o cavalo tem que ser bom. Sim, o cavalo tem que ser bom. Mas o cavalo, você muda o cavalo. O jockey, é difícil mudar uma pessoa. E é difícil você mudar o temperamento. É difícil você mudar o caráter. Entende? O projeto você muda. A pessoa não. Então, se o cara mentiu para você, que disse que ia fazer, e você embarcou nele e ele não vai entregar, você perdeu seu dinheiro. É exatamente por isso. Então, além da análise da empresa, dos números e tudo mais, é o time, é a pessoa, os fundadores, quem está dizendo que vai fazer o quê. Então, o track record dele, positivo ou negativo, faz parte de uma análise que é diferente da análise, por exemplo, do Serasa. E quando esse track record é, digamos, inexistente, eu não diria inexistente, mas assim... É o sonho, é o que está planejado, é o que o cara estudou para fazer aquilo, que ele validou. Hoje em dia, é muito fácil você validar um projeto. Você faz um site na inteligência artificial e bota para testar. Antigamente não, você tinha que gastar muito dinheiro, investir para poder ter um software, um site, sabe? Hoje não tem mais isso. Qualquer um, você tem uma ideia de fazer um aplicativo de aviação.
Aliás, eu invisto num aplicativo muito famoso de aviação. Eu já ia entrar nesse assunto e lhe perguntar isso. Como é essa sua relação com a aviação? Não é uma relação de buscar investir em negócio da aviação. Não é um segmento que eu o tempo todo estou procurando oportunidades. Mas teve uma oportunidade de investir Hoje o nome é Atlas, mas antes é um software de navegação que é muito utilizado para plano de voo. Tá. Então ele mapeou no Brasil todo, onde tem combustível, onde tem pista de pouso particular, privada, não sei o quê. Então a pessoa vai do ponto A para o ponto B, ela navega e fica no offline, no avião, o trajeto. É uma startup que eu investi bem lá atrás no começo. E hoje tá. Um dia desse eu fiz um voo particular e o cara tava usando. Ah, que bacana. O cara tava usando o aplicativo, eu já me lembrava. É muito nome, né? Não, esse é um dos casos, né? Então, mas enfim, se você quiser fazer um aplicativo de aviação, mas você tem que testar, você tem que validar para ver se aquilo tem fundamento, se vai ter cliente para comprar ou para usar aquela ferramenta, entende? Antigamente você desenvolveu o software, hoje você faz um front-end, testa. Bacana. E nessa, assim, antes de a gente aprofundar mais nessa questão da aviação, quando você... existe na sua visão setores de negócio que são mais interessantes? Eu tive a oportunidade de dar uma olhada no site da Bolsa Invest, né? E ali não tem todos, né? Não tem todos e tem cases extremamente interessantes, assim, de investimentos em que aquele investimento inicial foi multiplicado por 60 e tantas vezes aquilo que você investiu e tudo mais. Existe um setor que mais agrada ou que que é mais fácil, que dá mais retorno ou não? Existe um modelo de negócio menos provável de não dar certo, que é o B2B. O modelo software como serviço, B2B. Por quê? O B2C, quando a empresa, o software, ela é o consumidor que paga, tipo Netflix, né? Você tem que ter um capital muito intensivo para fazer aquilo virar, para ser conhecido. No B2B, você tem, é demorado, é mais longo você fechar com uma empresa. Mas quando você fecha com uma empresa, de receita normalmente é mais recorrente, mais garantida. Então, grande parte dessas ferramentas que você viu no portal da Bolsa, grande parte, vou dizer 90%, é B2B. 90%. E por isso o nosso track record é incrível. A gente tem apenas 8% de write-off. O que é write-off? Empresas que não deram certo em 8 anos. Então é muito quente. 50% das empresas morrem de 2 anos, né? Mas por que isso? Porque a gente fez uma boa entrada, uma boa análise, E em termos de saída, a gente já vendeu 117 empresas. 117 vezes que o dinheiro voltou. Então, assim, a gente tem um track record incrível para o mercado de venture capital, que é a nossa atividade econômica, capital de risco, fazendo exatamente o smart money, investindo num pequeno negócio desde o começo. E nesse contexto, porque é óbvio, né? A gente tem fundos e mais fundos que fazem esse tipo de investimento. Investimentos maiores. E até maiores. Mas, assim, no seu caso, você acha que, ou tem certeza, que esse êxito todo está intrinsecamente ligado a essa movimentação do smart money, porque muitos fundos só colocam o dinheiro, né? Total. Eu inclusive, mostro, né, tecnicamente nesse livro aqui, O Poder do Equity, que é um livro de investimento, que é primo do smart money, exatamente que é um gráfico que mostra exatamente essa curva, qual é o melhor momento de fazer investimento, que é justamente no early stage. É justamente logo depois do anjo, que a gente chama de pré-seed. Bom, tem um gráfico no livro que eu não estou achando, que mostra exatamente qual é o momento melhor de fazer o investimento, que é depois do anjo, a gente chama de pré-seed, que é um cheque um pouquinho maior, mas é um cheque... Qual o range desse cheque? É um cheque que vai até 1,5 milhão, vai estar dando 1,5 milhão mais ou menos, de 500, 300 a 1,5 milhão mais ou menos. E ele é um cheque muito importante porque a empresa já saiu daquela primeira fase, já está na segunda fase, já está com software maduro, já tem cliente, já está crescendo. Então, é um momento mais seguro. E por que eu digo que é mais seguro? Porque a nossa saída, 617 vezes, se deu
entre essa fase e o Série A. Antigamente, o momento mais seguro era o Série A. Hoje, tanto é que tem muitos fundos que fazem Série A, estão fazendo E entre o CID e o Série A. o Série A, você tem esse período. Antes do CID. Antes do CID, você tem esse período. Pré-CID. E ainda assim, você tem essa margem toda que... A nossa margem aconteceu no Pré-CID. Nosso resultado aconteceu. A gente chama de early exit, que a gente sai antes de todo mundo. Mas por que você não fica até a empresa crescer, ser unicórnio? Cara, eu prefiro voltar o dinheiro e investir em mais projetos. Eu podia ficar, né? Mas... enfim, faz parte do seu modelo. Estratégia. Exatamente. Cada um tem que ter a sua. Cada fundo tem que ser a sua estratégia. Nenhum fundo precisa ser igual ao outro. Cada um tem a E sua. cada um tem espaço dentro do mercado. Tem gente que vai preferir entrar lá no Série A ou... Nós, por exemplo, fazemos aporte em fundos Série A. A gente não sabe fazer isso. A gente aporta em quem... no fundo, e o fundo vai lá e aporta em quem sabe. Essa é a grande estratégia de investir, né? Você aportar em bons fundos, em bom gestor. Bacana. Porque se você sai fazendo direto, sozinho, o tempo todo, você erra, outro você acerta. Então você tem que investir no mínimo em 10. Porque 5 pode morrer, que é mais ou menos a lógica que 5 morre. E essa é outra curiosidade. Eu tive acesso a um relatório, acho que até foi do Axel, o fundo lá do Facebook. E eles trouxeram no relatório, obviamente, tudo que eles investiram e tudo mais. E até hoje, pelo relatório deles, obviamente, não existiu nenhum investimento que bateu o Facebook. Ou seja, se ele juntar todos os investimentos positivos que eles tiveram, mais os negativos, não chega no resultado que eles tiveram com o investimento do Facebook. É assim. Só que eles ficaram com o Facebook, né? Eles não saíram. Então, o múltiplo foi muito maior depois que abriu o IPO, né? Bacana. Entrando um pouquinho no mundo da aviação, da parte de produtos, de projetos, investimento. A aviação por si só está intrinsecamente ligada aí à inovação, né? A gente está o tempo inteiro olhando para um mercado que tem que se atualizar, né? Seja com relação à capacidade energética, seja com relação à eficiência dos combustíveis, eficiência no transporte, tempo, qualidade e tudo mais. Então, é um setor que está sendo ali abordado diversas vezes e de maneira recorrente por empresas que estão tentando melhorar esse sistema cada vez mais. Mas é um setor regulado, é um setor difícil, né? Existe, por conta de fatores como esse, um interesse menor no investimento em startups desse setor. Por exemplo, a gente tem a IVE, eu não sei se você já ouviu falar, mas é a empresa que é um spin-off lá da Embraer X, né, que está aí com um projeto e está vendendo já um protótipo de um eVTOL, né, que promete aí revolucionar o mercado de transporte urbano e tudo mais. Como na tua visão e seguindo teu modelo, como é que você enxerga isso e o investimento nesse setor? Olha, não é porque ele é regulado. Pelo contrário, eu acho que possibilidades de crescimento e de faturamento e de investimento em negócios regulados, negócios que consigam operar regulado, é menos risco até. Né? Porque o cara só vai desenvolver algo que tenha fit, que seja dentro de um padrão. Então, não por isso. Né? Eu vejo que tem poucas empresas neste setor e poucas startups nesse setor trazendo inovações e oportunidades de investimento. Quando você fala do IVE, o IVE ele é um custo de aquisição alto, ele é um capital intensivo para monetizar aquilo. Então é muito tempo de pesquisa e muito dinheiro investido para se ter um protótipo voando, certo? Então, eu estou muito acostumado a investir em software como serviço, que é pouco investimento inicial e o negócio tem uma curva de crescimento orgânica. Não é muito capital intensivo. E bem mais rápida também. E bem mais rápida, às vezes não, mas enfim, é uma curva de crescimento. Menos risco. E eu posso investir em mais negócio. Então, tem muito mais negócio de educação do que na área do setor aéreo. Por exemplo, quando a Flapper, que é uma empresa do setor, eu não entrei na Flapper, né? Era para eu ter entrado lá no começo. Porque eu achava que as pessoas não queriam compartilhar o seu próprio avião para liberar ou colocar o avião dele num pool para liberar vagas de um voo particular. Porque quem tem dinheiro para comprar um avião não quer intruso no seu avião. Eu
erradamente, tive essa visão. Essa era a sua visão quando foi apresentado o projeto. Quando o projeto foi apresentado. Então, mesma coisa, imagina o Airbnb. Então, eu tive uma visão errada e não entrei no projeto inicial. Só que também, naquela época, ele já estava com um valuation alto. E eu, como eu entro antes, quando eu faço um investimento num valuation alto, eu estou perdendo um upside. Então, eu perdi o time de ter investido. O negócio fica menos interessante no seu modelo de operação. O meu modelo de tese, né, de operação. Então, eu não entrei não pelo modelo de entendimento meu, mas não porque não era regulado, nada disso. Né? Foi exatamente porque eu não compreendi naquele momento. E depois ficou um valuation muito alto para eu entrar. O caso daí é capital intensivo para fazer uma tecnologia, um hardware, para depois fazer o faturamento. Então, eu vejo que já aquela nossa empresa de plano de voo e tal, que nós investimos, ela é só software e ela teve essa curva de crescimento e aumento de faturamento. Então, percebe, são 3 modelos, você está falando da aviação, eu investi no que eu conheço mais, que foi o modelo software como serviço, que é o modelo de uma ferramenta que o cara baixa no iPad dele e navega o avião dele, sacou? Então, nessas 3 modelos que você falou, nenhum desses 3 é porque é a regulação. É por conta da tese e do meu modelo de investimento. Pode aparecer outras startups para investir no setor? Claro, tomara que esse vídeo ajude a trazer mais startups do setor. E a gente vai investir do mesmo jeito. Então não tem esse setor A ou B. Eu posso dizer aquele que a gente tem mais investimento é porque é que aparece mais. Fintech, educação e por aí vai. Não tem esse negócio de, eu só invisto em health tech. Não tem isso. A gente investe em qualquer tipo de setor. Que esteja dentro daquele seu modelo. Que tem desse modelo até o pre-seed, seed, por aí. Bacana. E aí, mudando um pouquinho do foco, o foco da parte dos investimentos em si. Mas você, enquanto empresário, né, tem que se locomover aí pelo país. Quando a gente, inclusive, conversou, você estava me comentando que estava pegando um voo aqui para o interior do estado de São Paulo. Você consegue... Eu pego particular sempre que eu tenho um local que um bate-volta ou um local que difícil pouso, que não tem muito voo comercial. Né? Eu não tenho um avião particular. Pensa em ter um? Não. Por quê? Porque eu prefiro pegar emprestado dos aviões. Aqui é tudo que voa e boia, é o melhor lugar, pô. Então, eu alugo quando eu preciso. Né? Tenho cota de aeronave. Que é um modelo até recente, regulamentado recentemente. Eu tenho cota de aeronave, helicóptero aeronave, que eu uso quando preciso, que eu pago mais barato para usar. Né? Só que a partir do momento que eu entender que a conta é melhor ter, eu vou ter. Entende? Então, não é porque eu não quero ter. Claro. É porque não faz sentido para mim agora. E eu sou um cara que, tranquilamente, eu consigo andar nos aeroportos. Eu não sou um cara famoso, que eu sei que tem pessoas que não conseguem andar no aeroporto. Aí esse cara... É outra demanda, né? É uma outra demanda. Esse cara tem que ter o dele por conta disso, um artista, uma música e tal, o cara da fama, né? Não é o meu caso. Então, pelo contrário, quanto mais as pessoas falarem comigo, melhor. Porque é mais oportunidade que aparece. Porque a oportunidade aparece para quem aparece para ela. E eu apareço para a oportunidade. Então, ontem mesmo em Congonhas, eu cheguei, e um rapaz falou comigo uma oportunidade, cara. Se eu não estivesse lá, ele não ia me encontrar, nem encontrar ele. Então, as pessoas acham, cara, eu vou encher o saco do João. Não, pelo contrário, mostra. Porque vem cá e me apresenta, né? Eu vivo disso, né? Então, o meu trabalho é esse, não é a internet. Meu trabalho é investir, pô. Então, eu gosto de circular, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto... Cara, eu quero uma foto. Que foto, irmão? Fala o que você faz. Traz para mim aqui uma informação relevante, né? Que eu vou aprender, que eu vou usar, e vice-versa. Então, eu não tenho nenhuma restrição a quem tem um avião. Eu só acho que você deve ter não por ego. O ego é inimigo do teu bolso. Você tem que ter pela necessidade que faz mais sentido você ter do que alugar. No meu caso, eu alugo sem menor problema e é melhor para mim a relação custo-benefício.
Com certeza. Assim como os próprios aviões, as próprias aeronaves, né, cada uma tem um propósito específico. Então, se você quer dar aqui um voozinho de 1 hora para levar 6 pessoas, não adianta você vir com um jato. Né? Você pode pegar Pode pegar qualquer coisa. Você vai quer um intercontinental para voar para Dubai. Aí você precisa de um avião maior. É outra coisa, sem Global, sei lá. Sem sombra de dúvida. E você consegue ver das pessoas que você conhece, óbvio, empresários, você está sempre cercado aí de grandes empresários aqui no país e tudo mais, daqueles que têm, né, o avião. Você consegue claramente identificar uma vantagem no desenvolvimento dos negócios? Eu te pergunto isso pelo seguinte, a gente teve a oportunidade de conversar com um piloto particular, que voa para alguns empresários de Pernambuco, por exemplo, e ele comentou, ele disse, cara, eu consigo ver que o negócio desses meus patrões, né, ele mudou. Ele mudou, porque uma coisa é eu sair de Recife para o interior da Bahia, numa linha aérea que eu tenho que ir para Salvador, de Salvador eu tenho que pegar um avião regional para bater na tua cidade, para pegar um carro, não sei o quê. Isso, eu perco tempo, eu perco tudo. Você consegue enxergar isso nas pessoas que estão ao seu redor e como isso impactou nos negócios, como ainda impacta? Eu poderia te dar essa resposta bate-pronto se a gente não tivesse essa tecnologia à disposição. Então, hoje, inclusive os voos comerciais têm Wi-Fi a bordo. Então, você está conectado o tempo todo. É claro que tem locais que é muito difícil o acesso, então tem que ter um avião menor para chegar nesses locais. Eu não consigo. Se olhar ao meu redor tantos amigos que tem, né, eu sinto que alguns deles é pelo ego de ter o avião e outros é pela necessidade do avião. Então, de novo, é a resposta anterior. Se tem necessidade, vai melhorar a performance do seu negócio. Vai ser útil, vai ser importante, vai agilizar um monte de coisa. Agora, se não tem, é só questão da escolha. Pô, vamos lá. Se eu tenho um amigo, por exemplo, o Stanley. O Stanley, ele tem lojas, clínica no Brasil todo. Então, tem dia que ele visita 3 clínicas, 4 clínicas com avião particular. Faz sentido, não. Ele precisa estar em 3 lugares. Stanley é o Stanley Hair? Faz sentido ele ter, porque ele tem 4, chega em 4 lugares. Uhum. Então, eu concordo com você. Quando tem a necessidade pontual de visitar 4 cidades, para não ter que esperar voo, não sei o quê. Entende? Não, é muito pelo modelo e a necessidade do que o cara faz, né? Senão... Então, para mim, o meu modelo hoje te atende perfeitamente e alugar a cota ou viajar comercial normalmente. Tranquilo. Bacana. E João, voltando um pouquinho também para a questão de investimentos e inovação e estar nesse setor. A gente tem hoje falado de 2 frentes na aviação que tem mexido bastante aí não só no cronograma das empresas e tudo mais, mas principalmente gerado uma discussão bastante interessante no setor. Que primeiro é a questão das matrizes energéticas, né? A gente está hoje com uma crise climática, e a gente tem também falado dessa questão da mobilidade urbana através dos eVTOLs, né? A IVE é um exemplo, mas a gente tem uma infinidade de exemplos aí. E, atrelado a isso, a gente tem uma estrutura que não existe, né? Que me parece ser um campo fértil para o desenvolvimento de novas estruturas. Né? Existe, do ponto de vista do investidor, uma posição mais, eu diria, ativa para cutucar, por exemplo, a quem quer desenvolver um negócio novo, ou seja, o investidor olha para aquele setor e fala, cara, aqui tem uma oportunidade aqui, e eu acho que eu posso me conectar com 3 pessoas que teriam interesse em desenvolver isso, que eu sei que são boas pessoas, e eu vou, de maneira ativa, atrás dessa oportunidade. Você falou 2 coisas super importantes. Primeiro é a questão matriz energética para atender uma necessidade de locomoção e mobilidade. Então, você não está falando da mobilidade, você está falando do entorno da mobilidade. Então, é muito importante a gente observar o entorno dos segmentos. Entorno da aviação, que seriam agora, por exemplo, os drones, não sei o quê,
tem a matriz energética. Então, investir nisso é muito bom, porque sabe que vai ter essa necessidade ou então para infraestrutura, para L ponto, sei lá, como se fosse L ponto, também é muito bom. Assim, o que a gente viu em torno da questão dos carros elétricos? Posto de abastecimento, aquelas lojas de abastecimento. Isso, quem desenvolveu isso se deu bem, né? Então, o investidor, aí vem um outro ponto que você falou importante, a visão do investidor de se antecipar às coisas. Mas aí tem um ponto importante, a tese. Você viu que o tempo todo eu falei da minha tese. Minha tese tem um estágio, tem um momento. Agora, investidor que é da energia, é investidor de infraestrutura, é investidor mais pesado, de capital intensivo para um retorno maior, esse cara, ele tem que olhar para isso, ele tem que investir nisso, porque isso, o entorno disso é que vai gerar grandes oportunidades. Eu não sei se investir no próprio veículo, mas investir em torno do veículo gera uma oportunidade gigante que nem todo mundo está pensando. Então, o investidor, você falou assim, o investidor, se ele é a tese dele isso, ele tem que olhar o entorno não só na aeronave, mas no entorno do processo. E aí que tem as grandes oportunidades e que nem todo mundo está enxergando. Mas tudo, de novo, é uma questão de tese. O cara que investe num parque de placas de energia solar, por exemplo, o cara que investe em energia, ele é um cara perfeitamente com a cabeça e com a mentalidade, com a tese para fazer esse tipo de coisa que você está falando. Então, você percebe que tem vários tipos de investidores. O investidor de venture capital, capital de risco, startups e tal, ele é mais investe no produto final, né? Então, ele investe no produto final, não investe na infraestrutura. Por exemplo, tem agora uma startup em São Paulo que está indo muito bem, que ela é uma startup de abastecimento de frota, que é um carro combustível. É um carro que é uma startup, que você chama, o carro vai e abastece a sua frota dentro do seu pátio. E é um carro pipa, como se fosse um carro todo invocado. São jovens, moleque tiveram a ideia, o entorno da necessidade da logística da frota, ao invés de levar este carro até um posto, e ter aquele negócio do abastecimento, de cartão, não sei o quê. Pega para lá, fecha o pacote, tanto litro, quanto a fatura. Ou então, até o ciclo contrário, né? Muitas vezes você tinha ali um superfaturamento das regiões de empresas, por exemplo, como empresa de ônibus ou transportadoras que estavam necessitando ficar em torno de postos de combustíveis justamente para facilitar isso. E aí ele tem um combustível até mais barato, muitas vezes. Hoje o empresário consegue estar em qualquer lugar e se beneficiar desse tipo de... Exatamente. Na aviação, quando você pega o seu avião e leva para um outro aeroporto, ali ele abastece. E geralmente é um carro-pipa, certo? Que entra um carro-tanque, né? Isso. Que entra e abastece. Então, esse conceito de aviação foi para o mundo da logística, de rodoviário. Muito, muito interessante. Eu acho que disso que você falou, a gente tira muito a questão da intencionalidade quando você vai desenvolver o produto, o sistema, ou seja... É a oportunidade, a intencionalidade de fazer acontecer e testar aquele modelo. Que é o que você fala aqui na jornada do Equity, né? Que, inclusive, você atenciosamente me convidou, eu agradeço mais uma vez. Eu queria deixar esse espacinho, João, para você falar um pouquinho da jornada, contar um pouquinho do que é que quem vai nos assistir vai encontrar aqui, né? Acho que posso falar por experiência própria, tem sido uma experiência incrível, né? O pessoal que vem super qualificado, de cabeça aberta, e a filosofia que eu tenho sentido e que tem sido repisada aqui desde o momento que a gente começou a conversar é essa movimentação de, olha, você tem muito a oferecer. E quanto mais você oferece, mais oportunidades chegam para você. E isso tem sido repisado, eu acho que é um alinhamento incrível, né, de toda a equipe, não só de você, mas de todo mundo que eu encontrei aqui na SME. Então, eu queria deixar esse espaço um pouquinho para você falar sobre a jornada, deixar aí o convite para quem vai nos assistir para próximas jornadas e para próximos eventos que você for fazer. Também a gente vai deixar o link dos livros aqui para quem quiser adquirir, né, nos comentários. Então, obrigado e queria deixar esse espaço para você falar um pouquinho. A jornada ela é uma oportunidade de você enxergar além do óbvio, o que é óbvio. E o que é óbvio? Tecnologia é óbvio.
modelo de negócio é óbvio, várias coisas são óbvias, mas só que como aplicar a obviedade dentro do seu negócio? Como você entender quanto vale a sua empresa e como você usar isso? Como você entender o seu potencial e monetizar o seu potencial? Como você fazer mais do que você faz com menos? Então, nós fomos educados como empresários a fazer mais com mais. Dinheiro faz dinheiro. E a gente tem que fazer a empresa para a empresa gerar lucro. Então, criamos um modelo de imersão de 2 dias, onde ele vai subindo o conteúdo em cima de um conceito que eu falo aqui nesse livro Inevitável. São 5 níveis de consciência empresarial. E a consciência ela vai se expandindo e a gente vai aumentando o nível do conteúdo até o entendimento, que é o 5º nível, da pessoa dizer, caramba, eu entendi agora por que aquilo faz isso, sacou? E esse despertar, que parece óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. Então, quando você termina a jornada, você percebe que você pode ser investidor sem dinheiro, você pode começar algo do zero sem dinheiro, você só precisa do conhecimento certo. E aí, qual é esse conhecimento certo? É o que você vai descobrir por conta própria, dentro dos cases, dos modelos que são apresentados. O que faz sentido para mim pode não fazer para você. Então aqui a gente não quer dizer a regra é essa, o modelo certo é esse, não. Então vários modelos, várias oportunidades que cada um no seu mundo, no seu universo, vai se adaptando e se encontrando para trazer para o seu universo. Aqui não é um modelo assim, você tem que ser uma startup, ou você tem que investir anjo, ou presídio, ou série. Não dá disso. Cara, se você quer ser um investidor, só aprenda e entenda quais são as diferenças. Você quer vender sua empresa para um M&A? Qual é a diferença de vender sua empresa em M&A ou ter um investidor? Qual é a diferença de você fazer um IPO? Entendeu? Então, essas diferenças, quem vai identificar o que é melhor para cada um é cada empresário, entende? Então, a jornada ela foi justamente para despertar e provocar os empresários, que são poucos, né? São 60, 70. Aqui, por acaso, hoje tem mais, mas são poucos, sempre pouco, porque a gente precisa se conhecer, precisa se relacionar. E não é nada online, também nada contra quem vende online, curso online, mas é uma coisa presencial, de relacionamento. A gente preza por essa comunicação entre eles para que eles possam conectar com o outro. E às vezes sai daqui só ser sócios, parceiros, amigos, e cria uma memória e uma base diferente em toda a base de aprendizado que o empresário teve até hoje. Porque curso tem um bocado, cara. MBA tem 300. Técnica tem 500. Livros tem 1000. Mas mostrar o que funciona, o que não funciona, tem poucos. E a gente decidiu ficar nesse modelo da prática, porque eu acredito que só a prática é capaz de mostrar como tudo realmente funciona. Todo o resto é uma teoria. Teoria é importante, ciência é importante, aprendizado é importante. Mas quando você sente a prática, você não esquece jamais. Então a jornada ela tem esse objetivo e deixo aqui o convite para quem está assistindo. Para quem sabe um dia, ao longo do 2025, você está aqui com a gente, se relacionando e participando. E agradeço você ter vindo. Eu que agradeço o convite e a disponibilidade para a gente bater um papo, João. Obrigado de verdade. Bom demais. Valeu. Valeu.